Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Quem sabe se você me chamar aqui para dividir, você consegue colocar pelo seu vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje, em que nós vamos estar conversando sobre o tema medo e especificamente o medo de ficar sozinho. Vamos chegando, aguardar uns minutinhos só pro Insta aí, convidando as pessoas. Top. Se você quiser, você me fala que na hora eu te chamo, tá? Oi, lindo. Boa noite. Tá bacana o áudio, a imagem. Não. Tá, joia. Obrigada. Vai aproveitando, esvaziando, deixando o que foi feito aí durante até o momento do dia de hoje, até o momento de agora, em algum lugar bacana dentro de você. Vai tomando consciência da sua respiração. Pode ser que você já deixa aí e a hora que eu te chamar você já coloca o vídeo. Uns minutinhos. Convido você a ir pensando sobre esse medo aí. Se você tem esse medo de ficar sozinho. Vai buscando essas informações aí dentro de você. E esse ficar sozinho, ele passa na questão de ir perdendo as pessoas ou você se afastando delas. Como também aquele medo em que pessoas têm que sempre precisam de uma companhia, sempre precisam de alguém, seja para pedir uma opinião, seja para fazer ali a companhia de corpo presente, independente como for. Esse medo de ficar sozinho, eu quero que você perceba ele de forma ampla. Desde que trate de perdas, sentimento de solidão, de vazios, como também é o que nós vamos trazer aqui, solitude. Vai buscando essas informações aí dentro de você, se percebendo como é você diante desses medos, se for o caso de você sentir. E para nós, ao falarmos de medo de ficar sozinho, eu preciso de trazer para vocês a diferença de duas coisas que muito as pessoas confundem. Quando traz o medo de ficar sozinho, existe a solidão e existe a solitude, tá? Tanto a solidão como a solitude são sentimentos diferentes uma da outra, um do outro, e fazem
compõem o medo de ficar sozinho, são ingredientes. Então vamos lá, só para clarear aí para você. O que é a solidão? Tem um autor que eu gosto muito de fazer algumas leituras dele, que é o Jung, que ele traz o seguinte: a solidão é a dor de estar sozinho. A solidão é quando as pessoas sentem um vazio, a falta de algo na vida delas. E quando essa sensação ela está presente, as pessoas começam então a buscar externamente o que deveriam ser consertado internamente. Então algumas pessoas começam a fazer festas, as festas começam a fazer parte da rotina dessas pessoas. Quando essas pessoas sentem solidão, que é esse vazio que está faltando vazio interno, que está faltando alguma coisa na vida delas, elas começam as situações em ficar em lugares sozinhos, por exemplo, se torna uma tarefa muito difícil para essas pessoas. Elas começam a ir para compulsão de compras, na falsa sensação de preenchimento desse vazio interior. Ou seja, todos esses movimentos que caracteriza o estado de solidão, ele gera no interior da pessoa uma dependência emocional com pessoas ou com objetos, ok? E agora, o que é a solitude? A solitude é diferente. Enquanto a solidão, ela é a dor de estar sozinho, a solitude, esse mesmo autor traz, que é a glória de estar sozinho. Que são aqueles momentos em que nós ficamos conosco mesmos. É aquele momento que a gente pode nos autoconhecer, nos autodesenvolver, que nos dedicamos a nós e não mais a ninguém. É aqueles momentos em que nós tiramos do dia um tempinho para nós. São aqueles momentos em que, de repente, a gente faz algum exercício, por exemplo, de meditação, ou que a gente vai assistir um filme sozinho, ou a um restaurante fazer um jantar sozinho. São momentos de glória, de estar sozinhos, de sentir bem na própria companhia, tá? Mas, ok aí a diferença entre esses dois estados emocionais, solidão e solitude. Então agora, como, surge aí o medo de ficar sozinho, que tanto pode estar caracterizado ali como solidão, ou como solitude, ou os dois. Isso depende de cada situação e da pessoa, como foi construído esse medo. O medo, como que a gente enfrenta, então, esse medo de ficar só, de ficar sozinho? Todos nós sabemos que é inerente ao ser humano a necessidade de estarmos em contato com outras pessoas. Isso faz parte, é uma das 7 fomes que nós temos, que é chamado, o autor traz, o Eric Berne, de fome de carícias. O que é essas carícias? Fome do contato com a outra pessoa. E essas carícias, elas não são somente carícias de corpo físico, não. Um abraço, um beijo, a relação íntima ali entre o casal, o cumprimento entre as pessoas. As carícias também, elas abrangem elogios, tá? Somos seres exclusivamente sociais. Então a gente precisa mesmo estarmos rodeados de pessoas para nos sentirmos plenos. Nós nos complementamos no outro também.
Esses vínculos, eles nos nutrem, eles nos fortalecem, eles nos fazem sentir preenchidos na relação, eles nos fazem alcançar o nosso bem-estar. Só que esse comportamento de estarmos nas relações humanas e de sentir o medo de ficar só. Boa noite para quem está chegando aí agora, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. O medo de ficar só, ele se torna um problema quando ali parece a impossibilidade de eu ter uma vida normal sem companhia, sem pessoas ali rodeadas. 100% do dia? Não, porque também ficarmos isolados de tudo é o excesso. Eu sempre falo, o excesso e a falta nos é prejudicial. O excesso de isolamento e a falta dos vínculos, da interação é prejudicial ao nosso bem-estar, à nossa saúde mental. Então é preciso achar esse equilíbrio, tá? Então continuem, venham aqui comigo. O medo de ficar sozinho, ele pode limitar o nosso crescimento, pessoal. Então o quê? Pode ser que então aí, depois disso que eu já trouxe, você pode estar me perguntando, Isabela, então em que é? O que consiste então esse medo de ficar sozinho? Ele fundamenta na crença, no pensamento de você, da pessoa, sentir incapaz de realizar qualquer atividade que implique solidão. Que exatamente, sem estar com pessoas, sem companhia. Qualquer atividade que implique solidão no sentido que se a pessoa sente um vazio interno, tá? Ou seja, o medo de ficar sozinho, ele é fortalecido e alimentado muito mais pelo sentimento de solidão do que pelo sentimento de solitude. Por qual motivo? A solitude, as pessoas que lidam bem com a solitude, são aquelas pessoas que gostam da própria companhia. Então, como toda mudança, né, tudo que eu ofereço ao meu externo, eu preciso e é o que eu tenho dentro de mim. Então, se eu consigo gostar da minha companhia, se eu sinto bem estar sozinha em casa em algum dia à noite, no final de semana à noite, aí ir a um cinema sozinho, aí num barzinho sozinha, a fazer coisas sozinha, tá? Muito provável que eu vou conseguir me relacionar, isso dentro de um equilíbrio bacana com os meus vínculos. E esse bacana não quer dizer que não tenha conflitos. Sim, nós somos seres sociáveis diferentes, então conflitos vão surgir sempre. Mas se eu gosto da minha companhia, eu consigo lidar melhor com a solidão, que é aquele vazio existencial. Em geral, as pessoas que gostam da sua companhia e sentem-se bem em estar sozinhas em situações do dia a dia, as pessoas que se dão aquele tempo para cuidar de si sozinha, é muito difícil conectar com a solidão. Conecta com a solidão e a solidão conecta exatamente com o medo de ficar sozinho. Uma alimenta e uma dá comida para outra o tempo todo. Aquela pessoa que tem dificuldade de ficar na sua própria companhia. Tá? Então, quando a pessoa não consegue sequer cuidar de si mesma, ela busca de forma desesperada ou de forma impulsiva a companhia de alguém ou algum objeto. Como eu disse, as pessoas às vezes começam a ter compulsão por compras, na necessidade, na falsa sentimento de que vai preencher aquele vazio interno. E quando acontece esse comportamento,
da pessoa não conseguir cuidar de si mesma e precisar de buscar companhias, isso é chamado de autofobia ou medo de si mesmo. Então ficou claro que quem gosta da sua própria companhia é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil sentir solidão e sentir medo de ficar só. Agora, quem tem dificuldades de gostar da própria companhia, tem aí portas e janelas, tudo que tiver abertos para se conectar com a solidão e o medo de ficar sozinho. E quando se conecta com a solidão ou quando se conecta com esse medo de ficar sozinho, aparecem dois outros sentimentos. Que percebem? Assim como os pensamentos eles vêm em grupos, né? Os sentimentos também. Aparece o sentimento profundo de abandono e de baixa autoestima. Pesado, por isso que a solidão, a pessoa que não cuida desse medo que tem de ficar sozinho, ela tem grandes chances a entrar num estado depressivo e se ainda não cuidar, se não pedir ajuda a um profissional, tem grandes chances de ter o transtorno depressão, de adoecer mais profundamente. Enquanto isso, então vai percebendo você, como que é você com relação a esse medo? O que você faz no seu dia a dia para ter momentos só com você, para cuidar de você? O quanto que você dedica no seu dia a dia para estar com outras pessoas? Como está isso se você colocar em uma balança? Como que tá esses dois lugares aí? Tá em equilíbrio ou um tá mais do que o outro e tá desequilibrado? Vai buscando fazer essa autopercepção de você mesmo dentro desse tema que eu tô aqui conversando com vocês. Como que então nós conseguimos superar esse medo de ficar só, de ficar sozinho? Tem aí um passo a passo, que é olhar para essa emoção, medo. Tá? Primeiro, precisamos de entender esse medo. É o primeiro passo para superar esse medo de ficar sozinho. E quando a gente fala em entender esse medo, ele passa por um processo de introspecção. É você entrar para dentro de você, literalmente, e dar atenção a isso daí. Ao que você está vivendo no momento. Compreender o que está ali acontecendo com você que trouxe esse medo. Pode ser que seja situações do momento presente, pode ser que seja situações de algum passado recente ou de um passado remoto, tá? Depois de você buscar entender o seu medo, é preciso você aceitar esse medo e dar um valor a esse medo. O que eu quero dizer com isso? Ao reconhecer, é você aceitar o medo, é você dizer assim, já entendi. Eu sei que eu estou com medo e eu sei que eu estou com medo de ficar sozinho. Depois disso, acolhendo esse medo, você começa um processo de se permitir a crescer diante disso. Deixa eu encontrar aqui. Quando o dar valor a esse medo, é o dar um lugar para ele dentro de você. Tá? Eu estava querendo lembrar aqui uma frase do Carl Jung, que ele fala assim, gente, o que você nega em você, tá?
você se submete. O que você aceita, você o transforma. Então, uma vez que você aceita esse medo, acolhe ele está aí em suas mãos para então, e quando eu trago que ele está em suas mãos, eu quero dizer o seguinte: você dominou ele. Não é ele que está te dominando mais. E aí é o momento de pegar isso com as suas forças saudáveis e fazer a mudança necessária. E para fazer essa mudança, precisamos também de entender a causa. Esse medo teve uma origem, tá? Que quando eu tô em algum processo que eu preciso de entender algum medo, para entender a causa, eu faço a seguinte pergunta para mim: se esse medo tivesse voz aqui dentro de mim, o que ele estaria me dizendo? O que ele quer de mim? Dá um tempinho. Como eu disse, é um momento de introspecção. Então, é você com você mesmo, tá? Vem sempre a resposta. O que ele quer de mim? Para que ele está aqui nesse momento? O que ele está me impedindo? O que ele está querendo me impedir de fazer? Essas perguntas são todas perguntas muito práticas para pegar tudo e o essencial de formação do medo, de ficar só, ou qualquer outro medo, para entendê-lo, acolhê-lo e reconhecê-lo. Como eu disse que o medo de ficar só, ele está muito conectado com o sentimento de solidão, então esse medo, ele vem como o medo do abandono, o medo de fracassar, ou excesso de perfeccionismo e de responsabilidade, medo do que as pessoas vão dizer ou pensar. O que esses medos, o que eu tô querendo dizer isso? O medo de ficar só, imaginem aí um trem de ferro. A primeira cabine ali é onde fica o motorista, tá? A primeira e a cabine ali de frente é a que comanda todos os outros vagões. Então, essa primeira cabine onde fica o motorista, se eu trazer esses pensamentos, o medo de ficar sozinho, ele ocupa esse lugar dessa primeira cabine. Esses outros medos que eu fui falando, medo do abandono, medo de fracassar, medo do que os outros vão dizer, do que os outros vão pensar, excesso de perfeccionismo, excesso de responsabilidade, tá? Eles ocupam cada um os outros vagões. O que quer dizer? Esse vagão primeiro, essa crença maior, que é o medo de ficar sozinho, ela é alimentada por esses outros medinhos, que são os outros vagões, tá? E para que eu tô te dizendo isso? Porque muito provável, pode ser que um desses medinhos, tá? Não desqualificando o medo, só para vocês entenderem, seja a causa que tá trazendo esse medo maior, que tá lá no primeiro vagão e comandando todos os outros. E quando, em geral, as pessoas sentem esse medo de ficar sozinhos, o processo de medo dentro de nós, ele nos traz uma distorção da realidade. Então, se eu tô com medo de ficar sozinho, ali já tem uma distorção. E aí vocês já passaram por uma situação tipo assim, que você começa a perceber que, nossa, as pessoas parecem que estão afastando de você, que ninguém lembrou de você naquele dia. Você começa a achar situações do dia a dia para alimentar e para fazer valer essa distorção. Só que isso, em geral, de forma inconsciente, tá? E aí é por essa razão que não é legal e nem é positivo nós ignorarmos essa emoção do medo. É preciso reconhecê-lo, acolhê-lo, achar a causa e agora associar ele a algum aspecto positivo.
associar a solidão em algum aspecto positivo. Como, se você perguntar, tá, Isabela, mas me fala assim, em uma frase. Às vezes eu peço isso para meus clientes. Agora é o momento, quem tiver aí, ó, de vir a revanche. Traz para mim uma frase, em uma palavra, o como então enfrentar o medo de ficar sozinho. Eu trago a seguinte, como superar o medo de ficar sozinho. É encontrar algum aspecto positivo, associar algum aspecto positivo a esse medo ou ao sentimento de solidão, tá? É fundamental para a gente fazer essa associação, é preciso olhar para a solidão também como um aspecto positivo e necessário em nossa vida. É exatamente isso. E eu vou te trazer aqui. Agora, como assim? Eu vou considerar a solidão. Você me disse lá no começo que é aquele sentimento de vazio dentro da gente, de que falta alguma coisa na vida, tá? Que eu vou achar algo de positivo nisso. Oi, lindeza, que prazer ter você aqui conosco. É sempre muito bem-vinda, Thaisa. E aí, como então associar solidão com algo positivo? Primeira coisa, eu já vou te falar que quem me acompanha sabe que que eu sempre trago. Nada é 100% negativo, nem nada é 100% positivo. Tudo, existem coisas negativas e coisas positivas. A solidão não fica fora dessa. Tem um aspecto negativo quando isso atrapalha o nosso modo de viver e o nosso bem-estar. Nós alimentarmos a solidão em excesso. Mas ela tem um lado positivo. Eu tô trazendo aqui agora para vocês algumas dicas. Quando sentimos solidão, quando sentimos esse vazio, que falta alguma coisa na vida, tá? Você pode transformar esse sentimento em um refúgio para se conectar com você mesmo. É uma das associações. É uma das associações, tá? Quando você passa a perceber. Se você tem esse medo, faz essa associação para você e perceba o que acontece. Esse medo, ele vai desaparecendo aos poucos, tá? Gosto da galera toda reunida, inclusive tô precisando aglomerar. Então, somos seres sociais, exatamente, faz falta realmente as relações, o contato, as carícias. É isso mesmo, o momento que nós estamos passando hoje, né? Por que esse foi um dos temas que eu escolhi e tô trazendo hoje para uma live? Porque está cada vez mais as pessoas e chegando até mim, e eu tô percebendo com quem eu tô conversando, criando esse medo de ficar sozinho. Algo aí resultante dessa pandemia, do isolamento e de tudo que já existia ali dentro da pessoa, tá? Outra associação que nós podemos fazer com relação à solidão, ela pode ali representar um começo de uma etapa de reconstrução de nós mesmos. Ela pode ali representar um momento em que eu vou tirar, sabendo que eu posso colocar ela como aspecto positivo, tirar para cuidar de mim, cuidar de algum aspecto, de alguma área da minha vida. E mais ainda, gente, a solidão nos ajuda a entender a nós mesmos. Se existe um vazio, algo que está faltando na sua vida, nós funcionamos perfeitamente bem.
Se existe esse vazio, e vem aí todo o seu corpo com a sua mente, cabeça e corpo, trazer você, entrar em contato com esse sentimento de solidão ou medo de ficar só, eu falo desse jeito e é isso mesmo, é um presente para você. São sinais de que existe algo dentro de você que não tá bacana, que é preciso você olhar mais profundamente e cuidar, tá? E sem falar que quanto mais nós fizermos essas associações positivas, mais nós vamos gostando de nós, mais nós vamos gostando da nossa companhia e mais a gente vai transitar do lugar de solidão para solitude, que é exatamente gostar da minha companhia. A hora que eu chego nesse lugar aqui, é raro eu sentir o sentimento de solidão, o medo de ficar sozinha. Então percebem que a solidão é algo positivo e fundamental. É aí um momento que nos é dado para olhar, são sinais, é um dos sinais que chegam para nós para dizer que não está algo bacana dentro de nós. Só que existem pessoas que chegam a esse medo muito grande de ficar sozinho, exageradamente e em excesso, o medo da solidão, tá? E quando chega nesse lugar, nesse estado e nessa condição emocional ao extremo, esse medo ele pode se tornar um grave problema, que, como eu já disse, traz depressão, traz ansiedade, traz uma dependência emocional. Por isso, se você estiver nesse lugar, ou se você conhece alguém que esteja aí passando por esse momento de mais do medo até irracional de solidão e de ficar sozinho, tá? Fale para assistir essa live para trazer clareza e peça ajuda de um profissional, tá? Vai para fazer uma psicoterapia, uma terapia, para você entender isso daqui, para não trazer depois algo mais profundo, para não te levar para um lugar ainda mais profundo de depressão, ou de ansiedade, ou de uma dependência emocional. Ok? Tô vendo que tá chegando pessoas aqui, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos falando sobre o medo de ficar só, solidão, solitude, tá? E enquanto as pessoas estão chegando, eu quero estar trazendo para você uma novidade que começa domingo. Mi, você tá aí? Deixa eu ver se eu consigo fazer um teste aqui. Espera aí que vamos ver se dá certo de mostrar um vídeo aqui para vocês. Pede para participar, Mi, para eu colocar aqui. Te colocar. Um minutinho, gente. Novidade quentinha que começará domingo. Imperdível. Se você considera uma pessoa ansiosa, se você conhece pessoas que são ansiosas, vamos ver se dá certo. Gente, vamos torcer para dar certo de aparecer, colocar o vídeo. Peraí que eu tô tentando aqui, aonde que coloca. Ok. Enquanto estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que dá para colocar só quando. Ok. Eu acho que dá para colocar só quando eu sou a. Eu que crio a Pelo live. seu. Aqui não Entendi. apareceu a opção. Tranquilo. Então nós vamos combinar o seguinte, esse vídeo onde que você vai postar ele para nós, para a turma aqui que tiver na live assistir e depois poder ver se dá para compartilhar.
Tem Depois poder o jeito? quê? Não... Compartilharei com as pessoas. Ah, tá. Eu vou colocar lá no grupo do Telegram e vai estar Ok? também nos stories, mas para compartilhar e a pessoa pega lá no grupo do Telegram o vídeo. Tá ok. Então, olha aí. Tá show, gente. Domingo. Obrigada, Mi. Tchau, boa noite. Domingo. Domingo, dia 14, agora, eu trago para vocês, pessoas que são ansiosas, a jornada Ansiedade sob controle. Pensa naqueles momentos em que você está inquieto, em que você está com pensamentos acelerados, qualquer sintoma de ansiedade, pânico, medo de ficar sozinho, medo do que vai acontecer, medo de coisas futuras, preocupações aí no dia a dia. Se você, ao olhar para você, você considera uma pessoa ansiosa, vem essa jornada que começa domingo, 100% online e gratuita pelo YouTube. Vou passar. Amanhã eu começo a divulgar mais ainda na potência, então vocês vão estar sabendo mais informações, links para entrar nos grupos. Gente, serão 5 dias comigo, tá? Ao vivo, em que nós vamos estar. Eu vou estar ajudando você a aliviar o máximo a ansiedade que você tiver e acabar com os sintomas de ansiedade. Se é, 5 dias. Vai ser todos os dias à noite, às 20h10. Domingo, segunda, terça, quarta, até quinta. Então, acompanhe aqui no meu perfil do Instagram, nos stories. Quem está fora ainda do grupo do Telegram, me chama no direct, pede o link ou vai na bio aqui do meu Insta. Tem ali o Linktree que dá para entrar também no grupo do Telegram, tá? Tá imperdível. Imperdível. Ela foi elaborada, escrita, desenhada sob medida, com exercícios, com workbooks, com e-books, com material de apoio, sim, ó, fantástico, fantástico. Quero muito ter vocês que se consideram pessoas ansiosas, quem é ansioso comigo nessa live, para ir melhorar essa questão que é a maior doença, o maior transtorno, e o Brasil lidera em primeiro lugar. Vamos diminuir isso, vamos buscar a qualidade de vida, tá? E eu estou aqui para ajudar você e convicta que a ansiedade, ela pode sim ser tratada desde que seja tratada de forma correta, tá? E aí, voltando então aqui, é preciso e importante, anotem aqui, gravem aqui, e se tiver algo para anotar, anotem. Você é a sua melhor companhia. Sempre. Você gosta, mais uma vez, se você gosta da sua companhia, você não tem dificuldades em passar alguns momentos em se dedicar a você. E quando você estiver com pessoas, você também vai desfrutar de forma muito plena, tá? Por que eu falo que você é a sua melhor companhia? Porque sem você, você não seria quem é. Simplesmente por isso. Pode parecer óbvio, gente, tá? Mas frequentemente nos esquecemos de que somos nossos melhores confidentes, de que somente nós mesmos podemos nos compreender a perfeição em tudo em nós, tudo que gira em nós. E somente nós somos, você com você, única pessoa imprescindível na sua vida.
É exatamente isso. Aqui é o aprender a gostar da própria companhia. É fato que as outras relações externas, sempre em geral, vou falar sempre, são mais saudáveis. Eu fico com menos jogos com as pessoas nas relações. Eu sou mais flexível, eu sou mais humorada nas minhas relações, eu sou mais bem acolhida quando eu gosto da minha companhia, em que eu alimento ali a solitude no meu dia a dia. Eu vi que teve pergunta aqui, agora eu vou retomar elas. Esse medo de ficar sozinho pode ser devido à falta dos pais na infância? Sim, como eu disse, a causa, né? O medo de ficar sozinho, ele pode ter vindo devido a situações de perda de alguém, pode ter vindo diante da falta de um pai na infância. Vou trazer lá da infância respondendo a pergunta, ou da mãe. Ou eles estavam ali, mas para a criança, para a filha ou para o filho, pais ou mães que trabalhavam e ficavam mais ausentes presencialmente, sim, pode ser. Quando, por exemplo, crianças em que os pais separaram e os filhos eram ainda crianças, também pode vir a ser, se não for cuidado e olhado isso bacana, pode vir a tornar o adulto que pode ser que tenha esse medo de ficar sozinho, porque tem a questão aí. Com certeza, a criança passou pelo sentimento de abandono, rejeição, pode sim, tá? E a outra pergunta, o que é solitude? Solitude é um sentimento em que eu gosto da minha companhia. Eu gosto de ter e de criar situações no dia a dia em que eu cuido de mim. São momentos em que eu tiro só para mim, sem companhias e sem nada externo ali. Então tá. Pessoas que têm compulsão por compra. Eu então vou fazer compra. É o momento que eu estou cuidando de mim, estou me dando alguma coisa. Equilíbrio, lembre-se sempre disso. Se for compulsão, não é saudável. Aí já é lá, tá entrando lá na provável solidão. Solitude é a glória de estar sozinho. É o momento em que você dá o tempinho para você. E acha bom. Respondido aí as duas perguntas. Ok aí, gente, fez sentido para você? Tenha algo que você queira saber, perguntar? Não? Tá ok? Vou estar colocando os vídeos, o vídeo lá no grupo, no Stories. Saem daqui e olhem lá, porque a jornada Ansiedade sob controle já tem o play no domingo. Então vem comigo porque ela está desenhada e escrita da melhor forma para exatamente pessoas que consideram ansiosas. Ok? Fez muito sentido? Cana? Ei, Simone, que alegria ter você aqui. Seja bem-vinda. Estamos falando medo de ficar só, solitude, solidão. Ok, gente? E para você que está ouvindo essa live aqui gravada, se fez sentido para você, coloque aqui nos comentários, compartilhe para chegar ao maior número de pessoas que também farão sentido para elas. Vai estar fazendo aquele movimento de ampliar o repertório, a visão, inclusive de olhar
para a solidão como algo positivo, não só como algo negativo. Vai aprender a fazer aquela associação da solidão com algum aspecto positivo, certo? Uma ótima noite para cada um, para nós todos, todas. E te encontro domingo lá na jornada Ansiedade sob Controle. Acompanhem aí que eu vou estar divulgando os links. Quem está fora do meu canal do Telegram, entra. E grata, gente, a companhia, pela troca. E até domingo. Uma ótima noite para todos.